Mas é até bom que comece assim, porque a gente sabe que a vida da gente, ela tem imprevistos, né? Todas as áreas. Para quem não me conhece ainda, eu sou Erielson. Para quem me conhece já aí também, eu sou Erielson, continuo sendo Erielson. Eu vi que tem pessoas que eu conheço já, pessoas aí que já participaram no passado aí, né, da Semana do Despertar, participou também do Clube da Transformação ano passado, e nós estamos desde o ano passado sem dar essa continuidade aí. E eu voltei por causa de vocês, por causa dos resultados, por causa da total, assim, do feedback que as pessoas trazem para a gente. Né? É maravilhoso ouvir isso. É muito melhor a gente ter colecionado transformações do que ganhar dinheiro. É muito melhor a gente transformar a vida das pessoas, levar alegria, levar felicidade ali. Alguma melhoria que seja para a vida das pessoas, eu acho que a gente está contribuindo muito para o mundo. Então, e é o que a gente está aqui hoje para falar, né? De ajudar pessoas, de contribuir com a vida das pessoas, para que elas consigam ali, com as próprias ferramentas que elas aprendem sobre elas mesmas, a despertarem, né, a saírem ali da insatisfação da vida, a saírem ali da tristeza, depressão, ansiedade, as mazelas que fazem atrapalhar, que paralisam a nossa vida, atingir ali uma plenitude. A plenitude da vida, boas energias aí para você andar, né, para você caminhar, construir sua vida, ajudar sua família, né, e conseguir realizar os seus sonhos, que é o mais importante. Ele é um processo, né, e é o que eu te falo, que a gente consegue mudar, né, a realidade por completo em 8 semanas da nossa vida. Na verdade, isso aí pode ser muito, assim, muito menor ainda do que 8 semanas, pode ser menos do que 8 semanas. Basta, né, eu estou fazendo a minha parte aqui, basta você fazer a sua parte. Né, esse que é o mais importante. E o interessante disso tudo é que a gente vai aprendendo, e a maneira que eu vou passar para vocês é uma maneira que você só, assim, não vai só aprender agora e tchau, e acha que já está tudo bem, não. Vai acontecer depois circunstâncias novas, momentos novos, atritos novos também, e você vai ter um mapa, você vai ter um guia aí de como você funciona e como você vai fazer para enfrentar cada situação. O mais importante é você saber lidar com as situações ruins e também lidar com as situações boas, né? Porque nenhuma ela é duradoura para todo sempre. Parabéns por vocês estarem aqui e eu repito, é por vocês que eu voltei esse ano aqui. Ano passado foi bom, esse ano aqui eu acho que vai ser, tenho certeza que vai ser melhor ainda. A natureza em si, o mundo em si, ou ele está crescendo, expandindo, e quando não está crescendo, expandindo, ele está o quê? Está diminuindo, está morrendo. E quero que vocês entendam que pessoas de diferentes tipos, de diferente formato do corpo, pessoas que nasceram num lugar totalmente diferente de outros, pessoas que têm uma cabeça de um jeito racional, um jeito frio, pessoas que têm um jeito emocional, um jeito de, assim, até mesmo de ser forte emocionalmente, carregar peso dos outros, pessoas de todos os tipos. É isso que eu quero dizer. Pessoas de todos os tipos, ela pode ser transformada com esse conteúdo, com essa aula, só com essa aula aqui ela já pode ser transformada, porque vai ser de maneira personalizada. E por que tudo isso que eu estou falando aqui, por que eu tiro o chapéu, estou aqui fazendo esse vídeo aqui? Porque é diferente das coisas que você vê normalmente pela internet. E eu vou falar por que é diferente. Não sei se você sabe alguma coisa sobre subconsciente. E não sei também se você sabe alguma coisa sobre a mente e corpo. Elas têm um formato muito relacionado, elas têm uma correlação que, desde a sua formação até hoje, ela molda. Ela molda o que, Elielson? Ela molda o seu jeito de pensar, ela molda o seu jeito de agir, reagir e, inclusive, ela molda o seu corpo. Vamos lá. A história delas é parecida comigo porque a maioria das pessoas, ela é assim, ela quer viver uma vida boa, ela quer ter uma vida boa. Às vezes ela não sabe como. E quer ter uma vida boa, como assim? Ter saúde, né? Ter um assim, relacionamento saudável, não ser daquelas pessoas surtadas, o tempo todo irritada. A pessoa, ela quer andar positiva, ela quer ser luz em algum lugar onde ela vai, no trabalho, na família. E, às vezes, o que acontece? Ela é justamente o contrário do que ela acha que poderia ser o correto. E eu era exatamente assim. E o que acontecia comigo? Eu queria uma vida normal, uma vida boa, mas era difícil. É o que eu acabei de falar. Queria a coisa X e eu conseguia, ia no meio do caminho e voltava na coisa Y.
Aí você olha agora, Elielson, você chegou aqui, se apresentou, você mora lá nos Estados Unidos, né? Tudo aí é dólar, tudo lindo e maravilhoso, mora num bom lugar, tem escolas boas para sua família, só que não foi assim. Você lembra de onde eu vim? Eu falei, eu vim lá do Mato Grosso, lá de Cuiabá. Até assim, a minha família não era tão pobre, era uma classe média, né? No Brasil tem aquela classe média baixa, sabe? Classe média baixa, não é rico, não é pobre, né? Tem o que comer, tem uma escola e tal. E assim, só que por dentro, desde muito novo, eu já sentia coisas dentro de mim que me atrapalhavam nos relacionamentos, que me atrapalhavam resolver algumas questões, que às vezes tiravam o meu sono, e isso assim, parecia que não tinha nada. Sabe a pessoa que parece que ela é normal, mas quando ela vai deitar para dormir, ela não consegue dormir, a cabeça dela dispara. Só que na frente de outras pessoas parece que ela é normal, parece que está tudo bem. Mas aí ela vai tomar um banho, desce um banho, a água, né? Toma um banho quente, vai descer na água, começa a descer todos os pensamentos também, que geralmente são ruins. E começa, dependendo do grau ali, né, do que você tem dentro do seu subconsciente, do seu inconsciente, aparecem dores internas, dores no corpo. E alguns casos que normais, como eu, como você, que acontecia isso. Que assim, elas me contavam o que acontecia, mas sempre era quando estavam sozinhas. Elas tinham que, para a sociedade, tá tudo bem, mas por trás estava todo fodido. E é assim que eu estava lá em Mato Grosso, lá no Brasil. E fora do peso. Sabe quando você é empresário, você ganha até bem, mas você não tem R$1, não tinha R$1. Não tinha R$1. Eu até lembro de coisas, quando eu conheci a esposa que eu tenho hoje, de um espetinho que tinha perto da minha casa, e o espetinho era R$3,99. E era um dos primeiros encontros, né, com essa minha esposa que eu tenho hoje. E nesse dia, estava tão ferrado, tão fora de mim e quebrado, que eu fui com ela, né, jantar esse espetinho. E aí o espetinho era R$3,99 e eu tinha R$4 no meu bolso. Sabe o que é ser assim, transpirar? Por que transpirar? Porque ela não bebia refrigerante. E ela pediu certinho o espetinho que vinha completo. E aí, isso aí foi um dos pontos, assim, cara, que eu era na hora que eu estava sozinho em casa, que caía a ficha. Nossa, quem eu sou? O que eu estou fazendo? Por que isso está acontecendo comigo? Fui pior do que qualquer um de vocês e estou aqui mostrando que pode melhorar, mexendo aqui, ó. Aqui, que vai mexer aqui, que vai melhorar seu corpo, vai melhorar sua vida, seus relacionamentos. Com 16 anos eu fui pai. Olha que engraçado, né? E a mãe desse primeiro filho meu, ela era mais velha que eu, ela é mais velha que eu. E eu tinha 16 anos e ainda estudava. Aí você olha, Elielson mora nos Estados Unidos, aí o povo lá acha que não, é porque ele sempre teve condições e tal, e lá agora é melhor ainda. Só que as coisas não estavam nada bem. Eu sentia um otarião mesmo, muito assim, até a maneira de falar lá, sentia um burrão. E sem condição de avançar, fraqueza, fraco para fazer qualquer coisa, para pensar, para tentar assim dar uma volta por cima, totalmente insatisfeito, totalmente reprimido, deprimido. E o que acontecia? Encontrava só pessoas para deixar você para baixo, encontrava só pessoas para te atrapalhar mais ainda, para te empurrar mais ainda no buraco. Já era pai com 16, não trabalhava nessa época, bem antes, sendo cobrado o tempo todo pela família. Depois, arrumei namorada, relacionamento, tentando fugir da responsabilidade que eu tinha, inclusive culpa também. Já era bem assim, depressivo, ansioso, saía para as festas, bebia, caía, dormia na rua, ia embora para casa, deixava a casa aberta, ligava o fogão, deixava o fogão aceso, e era só humilhação. Não sei se você sabe, mas só humilhação. E o mais humilhante que a mãe da gente, assim, não por ela, mas assim, o amor de mãe é tão incrível que ela era a única que não sentia raiva e culpava, mas ela tinha o quê? Pena, dó. Assim, é o fundo do poço, sem tesão de vida nenhuma, sem perspectiva, sem praticamente saída, né? E só
envergonhando a si mesmo, super vergonhoso. Na onde você ia, você já era taxado como várias coisas, louco, bêbado, né? Falavam coisas a mais. E vez que acontecia, parece que era só comigo. E eu mesmo não me compreendia, piorou outras pessoas. Né? E as pessoas, a única coisa que elas me falavam, a ajuda era, vai para a igreja. Vai para a igreja, vai para a igreja. Lá dentro da igreja, fiquei por 5 anos. E foi assim, uma coisa que me abraçou tanto que eu fiquei como sufocado, como se fosse uma camisa de força. Ajudou em vários momentos? Ajudou muito. Ajudou muito. Não fazer besteira por 5 anos. E quando eu saí de lá, o meu vazio, as minhas dores parece que eram piores. Porque um lugar que eu busquei saída, um lugar que eu busquei ali dar a viravolta, dar a virada, eu não consegui dar a virada. Melhorou muita coisa, aprendi muita coisa, teve muita coisa ruim também. Mas quando eu saí de lá, por motivos justificáveis, eu saí mais vazio e pior do que estava. E aí aconteceram mais coisas ruins. Quase morri, no mínimo umas 3 vezes. Eu fui preso, né? E uma dessas vezes aí que eu fui preso totalmente inconsciente, foi onde eu assim falei, não, eu tô aqui no fundo mesmo, eu tenho que começar a enfrentar as coisas, a confrontar. E o que eu precisava confrontar? A lei e as pessoas que eu achava que todo mundo estava errado e eu estava certo? Não. Eu tive que me confrontar, a decisão de eu mesmo me confrontar. Uma coisa que aconteceu, não sei se você conhece esse cidadão, mas o ego espiritual se quebrou. O ego espiritual, o ego salvador, o ego de herói, que a maioria das pessoas que se acham espiritualistas, espirituais, elas têm. Muitas pessoas, não todas, mas muitas têm. E isso se quebrou. E todo mundo também tem, não seja espiritualista ou não, ela tem o quê? 3 personagens dentro dela. E a sua mente, ela passa cada vez em um desses personagens. É a vítima, aquela pessoa que é sempre vítima, sempre o outro é culpado, isso você tem na sua mente, que te faz mover de maneira que você seja tratado como uma vítima ou para que você se sinta como uma vítima. Você tem o herói dentro de você, é aquele salvador que sempre acha que está ajudando, ou aquele que sempre quer ajudar outras pessoas. E tem aquele que é opressor, que sempre está batendo nas outras pessoas, que sempre está julgando nas outras pessoas. Anota isso, você tem isso na sua cabeça. E eu pergunto para você, que postura você tem diante da sua vida hoje? Será que você está no herói? Será que você está no vilão, no opressor? Ou você está na vítima? Então, anota isso aí, a gente tem na nossa mente o vilão, herói e opressor. Não, vilão, herói e vítima. Mas enfim, depois dessa saída aí, sentindo nada, sabe quando você está sentindo a mosquinha do cocô, do cachorro, do bandido? É exatamente isso. Então, não é diferente de nenhum de vocês, porque está no Brasil, porque está passando dificuldade, porque é isso, porque aquilo, é branco, é preto, é... Não importa, nós somos seres humanos, existem 5 tipos de seres humanos, 5 traços, 5 perfis, e isso tudo com um bom equilíbrio emocional, uma boa estrutura e um mapa para você começar a te entender e começar como você agir nos melhores lugares, melhores ambientes. E é isso que eu fui aprendendo desde lá do judaísmo, fui aprendendo também outras sabedorias mais profundas aí na Índia, Vedantas, xamanismo, ayahuasca, e tudo assim em busca do autoconhecimento, busca da melhoria. E eu acabei tornando assim vamos falar assim, um viciado em estudar, em estudar e aplicar isso para minha vida. Resumindo, foram 20 anos mais ou menos fudido, 20 anos mais ou menos ferrados. E aí depois mais 5 anos de igreja, em 2016, que é o mesmo ano que eu saí da igreja, é o ano que eu comecei a estudar profundamente sobre o corpo, a mente e espírito. E aí eu comecei a estudar loucamente mesmo para minha cabeça, para mim, para mudar a minha vida, para melhorar tudo isso que eu estava pensando que eu estava destruindo, mas na verdade são as experiências que eu tive que aprender para chegar aonde eu cheguei. E mesmo em 2016, e 2011 também, até 2016, eu fui, esses 5 anos aí, eu estava como empresário na minha vida. Eu tinha uma empresa de sistemas e prestava serviço e tal. Igual eu falei, só que estava totalmente quebrado. Só que com essa descoberta aí, dessa sabedoria, desses conhecimentos, né, do emocional, da psicologia, dessas práticas ancestrais, mente, corpo, espírito, o que aconteceu?
eu comecei ali a estudar profundamente em melhoria de vida, mentalidade, sucesso. Comecei a estudar o subconsciente em si. E nisso, o que aconteceu? Eu acabei tornando um terapeuta de mim. Eu fui me terapeutizando, queira ou não queira, estudando e aprendendo e aplicando isso em mim. E aí, passo a passo, às vezes parecia que não era nada, mas isso ia dando melhorias na minha vida. Isso ia dando... E não foi por acaso, não. Porque hoje eu estou aqui falando com vocês. Mas hoje eu dou valor em cada momento, em cada passo, até que eu aprendi a acessar o subconsciente. Isso foi um dos primeiros passos ali, eu aprendi teoricamente, aprendi na prática, fiz curso, fui de hipnose prática, hipnose clínica, né? Fui, assim, e fazendo terapia em mim, indo para as imersões, e foi aí que tudo, assim, não tinha mudado ainda nada no mundo externo, assim, drasticamente, mas parece que tudo já estava renovado. E em 2016 mesmo, eu estava assim, loucamente por conhecimento sedento, buscando a verdade para a verdade me libertar, foi onde eu comecei a cair nessas imersões. Vai em hotel, lá passa 3 dias, imersões no meio do mato, na floresta, no meio dos índios. E nessas imersões de inteligência emocional, hipnose, hipnoterapia, ayahuasca, Vedanta, de tudo quanto é coisas, eu fui aprendendo um pouco e entendendo mais sobre a mente. E aqueles dogmas, crenças que tinham lá, eu deixava lá. Porque eu não buscava crenças e dogmas, eu já tinha muitas. E é uma coisa, anota isso aí agora, o ser humano, o problema dele não é aprender. O problema dele não é conhecimento. O problema dele é desaprender. A maioria dos problemas que tem na nossa vida é porque a gente quer teimar a resolver uma coisa com o que a gente tem. E às vezes a gente tem que desaprender o que a gente tem, o que a gente acha que sabe, para vir coisas novas. E assim, a minha vida, ela era desse jeito. E eu tô te mostrando aqui que tem saída, né? E aí, o que acontece? Você vai nessa busca, esse caminho, porque é um caminho, é uma jornada. Até que um dia aconteceu, de uma dessas imersões, desses trabalhos aí de busca consciente, inconsciente, inclusive foi no trabalho de ayahuasca, que, assim, foi uma coisa inacreditável que aconteceu na minha vida. Por mais cético que eu seja, eu não tenho como negar porque aconteceu. Sabe, você, plano astral, projeção astral, um outro plano, eu achei que nunca existia isso. Mas eu consegui chegar num momento, num plano assim, onde eu vi eu mesmo, e eu vou contar aqui, eu conto com toda alegria isso. Apesar de eu não acreditar até quando estava acontecendo, mas depois a ficha caiu. Eu entrei num plano astral, onde eu me vi como eu mesmo, como um mestre, e eu falei comigo, primeiro depois de atritos verbais e físicos contra mim mesmo, eu falei para mim, cara, escuta, tudo que você passou, tudo que você está passando aí, esse aprendizado agora, é a hora de você começar a ajudar as pessoas que estavam na merda igual você. Porque a mente sua fez você achar que estava na merda, passar por situações como se estivesse na merda, né? Por causa que o seu entendimento, o seu conhecimento que você tinha, o aprendizado que você tinha, e estava na sua mente, programava tudo isso para você. E aí eu tive que abrir a mente para isso, para ouvir a minha própria consciência, vamos falar assim, a ir atrás, a começar agora a levar isso para frente, a expandir, a transbordar isso para as pessoas desacreditadas, para pessoas insatisfeitas com a própria vida, para pessoas que não conseguem realizar suas metas, as pessoas humilhadas, as pessoas que já estão frias com o mundo, com os seres humanos, com o relacionamento. Já assim, não tem escassez de tudo na vida, fazer com que elas saiam dessas cascas que são as mesmas cascas que eu tinha de identidades, de coisas, de pensamentos que eram colocados na minha cabeça, que eu aprendi a agir daquela maneira porque de coisas que foram colocadas. E aí me veio esse mestre que era eu mesmo e falou isso para mim. E quando a gente está lá nesse período de autoconhecimento, lá da ayahuasca, é muito forte. Tudo parece que é muito profundo, mexe um pensamento ali, um sentimento, uma emoção, parece que muda no seu corpo todo. E não teve como negar isso. E aí, de certa maneira, ele foi me dando a força, foi me dando os recursos, as ferramentas, os entendimentos que eu usei para curar meu lar, curar a mim. E isso não é uma vez e para, não é uma pílula e para, é sempre, é hoje, foi ontem, foi anteontem, né? E é isso que eu tenho que fazer, que é isso que eu tenho que passar a minha história para poder ajudar você a curar seu lar, curar a sua vida, curar a sua mente, curar os seus
relacionamentos também. E eu estou dividindo isso aqui porque, primeiramente, hoje eu estou aqui, moro aqui nos Estados Unidos. Funcionou comigo. E foi tudo que eu usei, foi exatamente o que eu aprendi para chegar aqui. E o mais importante, funcionou. E hoje, de 2019 para cá, eu utilizo aqui. E funcionou aqui com os pacientes, com outras pessoas. E eu tenho certeza que funciona para vocês. Porque uma chave da questão aí, eu peguei esse conhecimento e depois eu busquei mais conhecimento para quê? Para poder personalizar para cada os 5 tipos de personalidade diferente. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu não vou atingir 20% de pessoas, quero atingir 100% que dê resultado para no mínimo 50%. Não utilizar a média padrão das pessoas, falam 10 a 20%. Não pegar as imersões aí, os cursos por aí e fala, não, a terapia por aí, não, é 20% das pessoas. É o que acontece aí fora. Mas eu fui buscando, estudando e montando o conteúdo certo para atender personalizadamente. Vejo várias promessas na internet. O ser humano, tudo aquilo que o ser humano pode imaginar, ele pode realizar. Você tem que entrar no agora. Quem que já ouviu isso aí? Muito bonitão que fala aí, a solução para o ser humano é a respiração. Ou outro que fala, a lei da atração que você tem que fazer agora e começar a pensar positivo, meditar e tudo vai acontecer. Alguém já ouviu isso? Sabe a lei da atração? O que é isso? Vamos falar aqui abertamente. O que é essa lei da atração aí, né? Ela você começa a pensar naquilo, você começa a sentir aquilo, às vezes acontece da coisa vir. Mas sabe o que está acontecendo ali, na verdade? A gente tem uma coisa na nossa mente chamada atenção seletiva. E essa atenção seletiva, quando você faz um processo de programação de crença, essa atenção seletiva ela fica automática, não precisa você pensar, não precisa você ficar pensando, escrevendo, repetindo, não. Porque a sua atenção seletiva ela está programada para isso ou para aquilo. Um exemplo disso aí, há 1 ano e 8 meses atrás, tive uma filha, uma menina. E antes, normal, ia para os lugares, para o restaurante, algum bar, algum lugar, beleza. Depois que a minha esposa engravidou e a gente estava com essa atenção seletiva em gravidez, o que acontecia? Todos os lugares onde a gente ia, tinha coisas para a criança, ou tinha mulheres grávidas, ou relacionado a bebê. Agora, tudo que o ser humano pode imaginar, ele pode realizar. Vocês acham que isso é verdade? Conta aí para mim se isso é verdade. Ó, vamos dar um exemplo aqui. Dá mais um exemplo um pouco rápido aqui, mas que vocês entendam. Steve Jobs, o jeito dele. Tem pessoas que conseguem modelar o que ele faz? Tem. Mas para você modelar alguém, você modelar o sucesso de alguém, seja na área profissional, o que você precisa entender, de acordo com o que eu estou falando aqui e de acordo com o Reich? O que acontece? Você precisa entender que você tem que ter uma mente parecida com a da pessoa, você tem que ter um formato do corpo parecido com o da pessoa para funcionar. Ah, eu quero modelar o Jô Soares, mas eu não sou gordinho com a perna fininha. Mas eu não tenho a criatividade igual ele tem. A mente dele é diferente da minha, o corpo dele é diferente do meu. Então, já é um bom motivo para eu não querer modelar ele. Vocês estão entendendo? E os professores de internet, os terapeutas, eles não sabem isso. Geralmente utilizam scripts que, como se o ser humano foi feito todos na mesma forma e usa para todos a mesma coisa. E não é dessa maneira. E um outro detalhe, sabe, nos lugares onde você vai lá, pode ser terapeuta ou coach ou qualquer outro lugar, você vai lá e grita yes, 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 e mexe sua energia, 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 você sai de lá um foguete. 3 dias, 4 dias depois, 5 dias depois, a energia morre. Por quê? Por que essa energia morre? Porque ali, o que você fez ali? Você só ativou a química do seu corpo. Você ainda está no gás ainda alguns dias depois. Você ainda está ali com, vamos falar assim, um pequeno foco e uma força de vontade. E força de vontade, ela é passageira. É como, até na Bíblia fala que a sua energia se renova toda manhã. A força de vontade é assim. Força de vontade é assim. Ela tem que ser renovada
um dia para o outro, 2 dias, no máximo 3, 4 dias. E isso tudo é força de vontade, é repetição, é gritar, falar. É como a lei da atração por alguns dias. E aí o que acontece? Não acontece nada depois. Ninguém te fala isso. É o conselho aqui, desaprenda, porque você deve ter aprendido do jeito errado, senão você nem estava aqui. Então, e às vezes a pessoa ela quer fazer, mas ela não faz, ela acha certo, ela acha bonito, ela tem vontade de fazer, mas ela não faz. É aí que eu quero que vocês entendam. Por que ela não faz? Porque quem ela viu fazendo não tem a mente parecida com ela e não tem o corpo parecido com ela, provavelmente. E ela tem o X da questão ali no subconsciente que está travando. Que é a questão que precisa quê? Ressignificar. Vou usar seu exemplo aí. Por que você está aqui hoje? Ouviu todas as mensagens e está aqui hoje. Por quê? Eu trabalhei produtividade, trabalhei metas, trabalhei coach, trabalhei isso, trabalhei aquilo, eu vi, assisti curso, fiz imersão. Por que você está aqui hoje? Porque não funcionou. E por que isso que eu estou falando aqui não funciona? Poder do agora, você está fugindo das coisas, só ele não resolve nada mesmo. Você vai ouvir falar 1 milhão de gente falar, mas para ele serviu alguma coisa também, às vezes não serviu para nada. Por que o motivacional também não funciona? Porque ele vai mexer na sua energia ali, força de vontade, aumenta a energia da força de vontade. É 2, 3 dias. É aquela mensagem, dia 31 de dezembro, que você promete para todo mundo, agora eu vou fazer tal coisa. Aí chega dia 2, você já esqueceu até mesmo o que você falou. Aí vem uma tia lá e lembra, você falou que ia fazer isso e não fez. Aí é mais um trem que você não fez. Aí é o quê? Mais um reforço que você não faz, que você procrastina. E você falar que já ouviu tudo isso, ou você não aprendeu, ou você já aprendeu de uma maneira que precisa desaprender. E isso tudo aí, ó, vamos juntar aqui, fazer isso mesmo. Juntar tudo isso aí que eu falei. Vamos juntar isso aí. Eles estão trabalhando o que aqui? Motivacional, força de vontade. Motivacional, força de vontade é o quê? Ela é efêmera, ela acaba e rápido, não serve. Outra coisa, eu trabalhei metas, trabalhei coach, meu coach falou que é para fazer isso. O que está trabalhando aí? Está trabalhando seu racional, seu consciente. Você está fazendo uma lei da atração e ainda consciente, sem mudança nenhuma. Poder do agora. Você está fugindo dos seus problemas e focando no agora. O que vai acontecer se você tem algum trauma? O que vai acontecer se você tem uma crença negativa? O que vai acontecer se você tem um padrão negativo? Se você tem um abuso aí dentro de você, o que vai acontecer? Eu estou no poder do agora aqui, estou no agora. Você acha que vai limpar isso aí? Você acha que vai ressignificar isso aí dentro de você? Estou no agora aqui, estou meditando, sentindo aqui, estou mastigando minha comida. Isso não vai ressignificar, não vai melhorar. Trauma. Quem teve trauma, é o que eu quero falar, chegar aqui nesse ponto, que é mais profundo. Blá, 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 tem um monte na internet. Agora, a parte que eu quero chegar é essa, que eu estou, assim, o principal é terapeuta. Só que aprendeu muita coisa do espiritual, de alma e de corpo. Não quero falar para você que concentra num papel, numa imagem que você faz aí e começa a repetir, não. Quero que você entenda que para você atingir uma plenitude, atingir as metas, começar a realizar seus sonhos, você tem que olhar para esses pontos aqui que eu estou falando e deixar de lado o que você aprendeu, essas coisas aí de motivacional, essas coisas aí de coach, essas coisas de no evento ficar gritando lá. Ajuda em alguma coisa? Pode ser que ajuda. Cada um tem seu tempo. Inclusive, até a igreja ajudou. Mas cada um vai ter seu tempo. Tem umas que vão sair, tem outras que não. Tem umas que ali ajudou muito, tem outras que não. Por isso é importante você desaprender para você começar a olhar as coisas novas. E a diferença agora que eu estou entrando nesse assunto aí de traumas, da pessoa que sofreu um abuso, da pessoa que é... Vou até falar, de 0 a 7 anos, você é criança. Você tem uma cabeça e tudo que você viveu ali, você não tem como acessar a memória hoje. Aqui, já ouvi todas essas mensagens, ela falou, né? Tá. Você sabia, seja sincera, você sabia que você, de 0 a 7 anos, nesse período aqui, muito provavelmente, o que aconteceu ali você não vai nem lembrar, nem na terapia. Arielson, mas eu fiz regressão na terapia. Você sabe o que aconteceu lá na terapia? Você recriou uma memória com alguma emoção que você tem.
Você está entendendo o que eu estou falando? Até na terapia, quando você faz regressão de idade, o que acontece? A sua mente recria situações que às vezes você não viveu, baseado numa sensação, baseado numa emoção guardada, escondida no seu subconsciente, para não te fazer sofrer e para você não lembrar. E aí, você vai na terapia hoje, você não acessa esse período realmente. Na maioria dos casos, por que eu estou falando na maioria? Tem pessoas que a sensibilidade é diferente, mas a maioria não está revivendo nada. A mente recriou. Agora, anota essa outra coisa que eu vou falar aqui. Ó. São 3 letras, D, O e G. A nossa mente, ela distorce, ela omite e ela generaliza. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, eu e meu primo tivemos no aniversário de 5 anos meu. Eu lembro. Lembro. Aniversário de 5 anos, lembro. Meu primo lembra? Ele também tinha 5 anos. Lembra. Não, ele não lembra. Ele recria através desse DOG. Distorção, omissão, generalização. Às vezes ele vê a mesa de um jeito, acha que está muito enfeitada e a mente dele cria isso. E eu vejo de outra maneira. Às vezes eu vejo que ela não tinha nada, que tinha pouca coisa e o balão era azul, outro balão era verde, e ele fala que não tinha balão azul e verde, tinha branco. A mente tem uma emoção de algum fato lá, mas para você reconstruir ali a situação, o fato, os acontecimentos, a mente cria baseado na DOG. Distorção, omissão e generalização. Fazendo um compilado aqui, vocês aprenderam que nós temos 3 perfis, né, que regem ali alguns momentos atritosos da nossa vida, que nós somos vítima, herói e vilão, opressor. A nossa mente vaga nesses 3 perfis. E agora, até na terapia, você está, às vezes, se auto-enganando ou, assim, sabe que isso acontece. O seu relacionamento, se você tem agora relacionamento, ou se você teve algum tempo atrás, a pessoa, imagina a pessoa aqui, ó, na sua frente. Você acha que você, narrando a pessoa, você falando dela, essa pessoa é isso, ela é, sei lá, ela é calma, ela não sei o quê, ela é amorosa. Você acha que ela mesmo, falando dela, você acha que ela vai falar a mesma coisa que você fala dela? Ou a mãe dela, você acha que a mãe dela fala exatamente o que você fala dela? E o pai também fala a mesma coisa dela, a mãe dela, do que você fala dela? Não fala. Sabe por quê? Nós aprendemos a criar até a imagem verdadeira ali. A imagem, tem o outro ali verdadeiro na sua frente, mas você quer criar uma imagem dele para ficar na frente, para você relacionar com a imagem. Porque a maioria das pessoas fala, eu casei, mas meu marido mudou. Né? Mas meu marido continua a mesma coisa. É a mulher que fala, eu casei, mas meu marido mudou. Porque ela tinha um namoro ali com uma imagem criada que ele poderia mudar. Uma imagem criada que ele seria um príncipe. Uma imagem criada que ele ia atender ela. Então, a maioria dos relacionamentos é com a imagem que você criou do seu parceiro, da sua parceira. O problema é justamente, aqui está a imagem e aqui está a pessoa original. Mas, às vezes, a gente vai buscar a terapia, acontece aqui, que acontecia aí com os meus clientes. Sabe, a pessoa ela está brigando com o seu terapeuta porque está tudo errado. Aí você fala, não, por quê? Não, porque meu marido começou a falar tal coisa diferente e tal, e tal, e tal, e eu comecei a ouvir ele, eu comecei a conviver mais com ele. O que aconteceu? A imagem que você criou dele foi saindo da frente e você está começando a conhecer ele. Aí você não aceita, não aguenta o relacionamento. E aí, a sua cabeça, vítima, herói ou opressor? Qual que você está escolhendo aí? Ou você ataca ele, ou você vive sempre vítima, mas continua com ele, ou você fica com ele como herói. Você está entendendo o que a mente faz? Tudo isso a gente vai trabalhar. Tem o jeito certo para você, não tem o jeito certo para todo mundo. Meus atendimentos, minha mentoria, meus treinamentos é dessa maneira. E, assim, eu costumo falar que é 3C, aprende isso aqui também. Para funcionar, é o choque, aquele baque, susto, aquele atrito, é o conhecimento, que já vem com mais calma, e aí depois a cura. A cura, ela vem também com resultados. E resultados assim, que você dá de ver, medir. Da gestação, quando você é concebido ali, está na gestação, é um período desses 7 anos.
Quando você nasce, começa a mamar, a amamentação, é um período, né? A fase onde você já passou essa fase da amamentação, você está dando os primeiros passos ali, as primeiras palavras também. Aí depois tem a fase das primeiras ações, talvez da escolinha, aquela interação ali com o mundo, né, onde a fase do cocô também ali um pouco nessa fase também, e aí a fase da sexualidade. Esses 5 períodos, até aqui a formação do quinto, que é mais ou menos 7, 8, depende da criança, 6, 7, 8 anos, dependendo da criança. Tem muita coisa que acontece. E essa questão do inconsciente, quando a gente trabalha inconsciente, geralmente, a maneira que eu trabalho, eu gosto de pegar isso aqui, que ninguém sabe. Ninguém, assim, tem pessoas que sabem, né? Mas, assim, a maioria não sabe. E esses 5 períodos, de 0 a 7 anos aí, tem 5 períodos ali dentro, e ainda tem mais um, que é a questão da ancestralidade, que é muito baseado no que eu sei da base das constelações, né? Constelações sistêmicas, familiares, da base da ancestralidade, xamanismo. E, na verdade, são 6. Esses 5 de 0 a 7 anos e mais ancestralidade, que é uma coisa assim bastante... Alguns tratam de espiritualidade e outros como apenas sistemas familiares. E independe da maneira que você dá a nomenclatura, mas é uma coisa que existe e funciona. Já pensou? Se você ainda não pensou, pensa agora. Você com um mapa do que você tem, em você, que faz você pensar, reagir da maneira que você reage hoje nas demandas da sua vida. Pensou nesse mapa? Por que eu estou falando mapa? Porque é uma coisa que você tem todo o direito de saber sobre você nesses 5 períodos e mais ancestralidade. Você vai saber tudo? Claro que não. Mas o ponto que você precisa, por exemplo, para equilibrar a roda da sua vida, para equilibrar aí alguns pontos da sua vida, seja na área pessoal, relacionamento profissional, eles estão aí. Sabe a torneira? Tá vazando no cano, você arruma o cano? Não adianta, você tem que arrumar lá onde está quebrado, trocar o que está quebrado. Então, esse mapa, ele serve para quê? Para ir na origem, nas causas emocionais, nos padrões também mentais e nas formações de crenças que você tem na sua vida. Você já ouviu falar desse mapa emocional? E eu consolidei tudo isso num treinamento chamado CRM, que é o que eu não sei se eu já falei aqui, mas o CRM é o quê? É para você ter clareza, para você ressignificar o que tem que ressignificar e para você ter as suas metas, ter os seus resultados nas suas metas. Mas antes disso tem que ter o quê? Tem que ter uma decisão. A pessoa tem que... E a decisão, ela não é só você pensar, eu decidi, não. A decisão, ela sempre vem com um próximo passo, ela sempre vem com um passo. Então, adianta eu só falar aqui que tem o CRM, que vai ter terapia, tem mapa emocional para você individualizado, personalizado. Não adianta eu só falar, não. Você tem que ter a decisão. E essa decisão não tem que ser só agora. Já tem que ter incomodado isso na sua vida, porque eu quero pessoas que queiram mudar alguma coisa que já está assim, já não aguenta mais, já não dá mais, já dá um basta nisso. Para confrontar a vida ruim que a gente vive. Foi o que eu fiz. E a decisão serve para isso, para você tomar a decisão ali psicologicamente e uma ação em cima disso. E esse CRM é justamente uma mentoria que eu criei. E mentoria, como eu falei, as coisas têm que ser personalizadas. E a mentoria, ela é personalizada, com cada um com o seu mapa individualizado no nome da própria pessoa e o que ela tem que fazer. Ela vai ganhar o seu mapa emocional para tratar suas coisas e para viver sua vida. E o mais importante que eu acho, que é até de falar isso, eu acho mais importante, de realizar as metas da sua vida, de chegar numa plenitude, no equilíbrio das áreas da sua vida. E como eu falei lá no comecinho, quanto tempo é para você mudar a chave? A chave é uma hora para outra. Mas para você começar a ter os resultados, 8 semanas. Você já vai acontecer isso. Mas o meu treinamento, ele não é só 8 semanas, ele vai ser 16. Por quê, Ariel? Porque os 8 eu faço, e para te provar, e para te reforçar, e para ter a sua manutenção, mais 8 semanas. Ou seja, o CRM do Erielson são 16 semanas. E o que tem nisso aí? É todo esse raio-x de clareza que eu falei para vocês.
Saber onde você vai chegar e também saber medir aquilo, a sua evolução, né? Ah, estava doendo aqui, agora está assim. Ah, mas agora resolveu, não está mais doendo, estava doendo. Ah, tinha angústia, agora não tem mais. Eu tinha medo de começar alguma coisa e não sabia nem como começar. Agora eu já tenho. Inclusive, eu estou com foco, estou com energia, parei de procrastinar, estou melhorando, inclusive, meu corpo. Com o mapa emocional, você vai. Quem precisa emagrecer, ela vai entrar até nessa linha já para emagrecer. Quando você começa a respeitar você, a sua mente, saber como ela funciona, a sua mente, o seu corpo, para você aprender a respeitar, tudo vai indo de encontro à plenitude. E a plenitude que eu falo é você saber viver, o que eu falei lá no começo, saber levar, saber viver, saber crescer nas situações, não só as situações boas, mas saber crescer também nas situações ruins. Então são 8 semanas de preparação e ação, aí depois 8 semanas de manutenção e medição dos resultados. Eu quero o resultado, eu quero o feedback, eu quero a transformação das pessoas. E você vai aprender as suas sensações, o seu formato, a sua personalidade também. Vou fazer tipo um horóscopo mental ali, é como se fosse isso, porque você vai entender você. É o principal no autoconhecimento, é isso. Para depois você começar a te atender, para depois você começar a fazer coisas para você. Então, você quer conhecer o mapa da sua vida aí, sair da vida insatisfeita, problemas em cima de problemas que não são resolvidos, para atingir aí um equilíbrio, uma plenitude em essas 8 semanas. Mas eu vou fazer 16, porque tem a manutenção. Porque eu me importo com o resultado, não é só entregar conteúdo para ser mais um falando na sua vida. Não, mas eu quero o retorno, o feedback, o resultado. E o que faz você, assim, que dá um combustível muito maior, dá um turbo muito maior para você atingir sua meta? Quero ver se você sabe isso. Vai ligar você à sua meta, assim, uma ligação, assim, muito incrível que faz você seguir aquilo lá. Inclusive parar de procrastinar também. É o propósito. É uma mentoria para propósito e ação. Fundamental. Trabalho de autoconfiança, autoimagem. E daí devia ter nas escolas, para todo mundo ter essa autoimagem, ter essa autoconfiança de você. E autoimagem, autoconfiança é o que você espera de você e o que você vê de você. Isso todo mundo precisa construir. Não tem preço. Uma sessão comigo, uma sessão terapêutica comigo, $200. Ah, tá, Ariel, então é 1.000, né? É 1.000. A mentoria é $500. Aí um mapa emocional com o Erielson, $150. Aí vamos somar tudo aqui, vai dar... São 8 encontros, vai dar $6.800 tudo. R$34 mil. Só que o que eu estou fazendo aqui para vocês agora é uma coisa assim, de valor absurdo. Não tem preço que paga isso. Mas vai estar agora para vocês, somente nessas primeiras horas de hoje ainda, 997, o programa CRM, que inclui tudo que eu falei. Mapa emocional, terapias do propósito, a questão também da autoconfiança e qualquer dúvida que você perguntar, Ariel, por que eu tenho esse problema? A gente consegue explicar com o seu próprio mapa emocional e mental. Ariel, por que eu não consigo resolver alguma coisa no meu relacionamento? O seu próprio mapa, ele vai te dar respostas. E eu vou te auxiliar totalmente nisso, para que você encontre as respostas e pratique ali, mudando, alterando ali o estado que você está, as coisas que estão acontecendo para uma coisa nova, uma coisa boa e te ajudando. Então eu quero te falar o seguinte, a sua parte chegou agora da decisão e o primeiro passo é você entrar para esse programa, esse treinamento aí, vai ser total 16 semanas, vai durar aí 4 meses. Ó, eu vim aqui, estou fazendo só por vocês. Ano passado eu fiz a última e falei, não vou fazer. Fui para Miami de férias já querendo aposentar. Mas eu voltei esse ano aqui, porque eu acho magnífico as transformações das pessoas. O resultado, o feedback que elas me trazem não tem preço. Tá bom? Assim como eu fiz comigo, eu quero ajudar vocês a fazerem cada uma de vocês de acordo com o seu mapa emocional individualizado. E para participar agora, não perca tempo, é só clicar no link aí do lado. Eu não sei até que dia ele vai estar lá, mas aproveita hoje. Por qualquer motivo que você me falar, você me manda um e-mail, por qualquer motivo, durante 2 encontros, ou seja, 15 dias, a partir de hoje, por qualquer motivo, devolvo todo o seu dinheiro. Não quero seu dinheiro, eu quero o seu resultado. Vocês estão de parabéns.
né? Vocês estão aí, aguentaram até o final aí, entenderem e captarem essas mensagens que eu falei aqui. Esses conteúdos aí são todos pagos, né? São terapias que você vai ouvir isso. São conteúdo de pessoas aí muito bem faladas aí na internet, né? Muito instruídas aí, pessoas sábias que vão saber sobre esse assunto, tá bom? Então, fica aí o link para vocês deliciarem e entrar no treinamento. Vai ter um grupo especializado e aí a gente vai dar continuidade nesse processo aí. Para quem deu o pontapé inicial agora, tomou a decisão, tamo junto. Um abraço aí para vocês e até semana que vem. Quem cair para dentro aí, beleza? Obrigado aí pela participação. Tamo junto. Qualquer dúvida, manda aí que depois